Graças a Deus, irmãos. Quero ler com os irmãos João, o Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13, a partir do verso 1. Eu tenho meditado nesses dias a respeito os últimos momentos do Senhor Jesus. E, na verdade, são as últimas semanas. E essas últimas semanas do Senhor, Ele fez algumas coisas que foram assim, não apenas importantes, muito mais que isso. Se os discípulos seguissem como seguiam, eles com certeza experimentaram aquilo que o Senhor mesmo havia ensinado durante todos os seus 3 anos e meio de ministério com eles. E nos seus últimos ensinamentos, depois de o Senhor ter feito muitos milagres, depois de o Senhor ter ministrado muitas coisas a eles, o Senhor quer ensinar os discípulos uma lição maravilhosa. Talvez, se fôssemos nós, poderíamos ensinar alguma coisa muito maior, algo grande, mas parece que o Senhor volta para o princípio, para poder mostrar para aqueles discípulos que tinha algo muito importante que eles deveriam observar. E, na verdade, os capítulos 13, 14, 15 e 16 do Evangelho de João são palavras ensinadas do Senhor àqueles discípulos. E as palavras que o Senhor vai mostrar para eles, como já disse, são muito importantes. E se o Senhor nos ajudar, pelo menos a carga no meu coração, o capítulo 13 do Evangelho de João é um capítulo conhecido nosso, mas se observarmos ele com cuidado, o Senhor tem lições aqui muito preciosas que Ele deseja ensinar a todos nós. Os irmãos pegaram o capítulo 13 de João a partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhes Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, Pedro lhes pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita senão lavar os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora,
vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Verso 12. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Agora o verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Efésios capítulo 5. Versos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós louvamos e bendizemos a Ti. Nós queremos neste momento nos expor à Sua palavra, Senhor, e pedir ao Espírito Santo da verdade que nos conduza aqui nesse tempo. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Reconhecemos que somos de lábios impuros, Senhor. Precisamos do sangue precioso do Seu Filho, para que possamos ser conduzidos por Ti. Que o Senhor conduza tanto quem fala quanto quem ouve. Nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse capítulo 13 de João, o Senhor, antes do capítulo 13, na verdade, em Lucas, registra que aqueles discípulos, eles começaram uma discussão. Se não me engano, está no capítulo 22. Nós não vamos ler por conta do tempo. Eles começaram a discussão a respeito de qual dentre eles seria o maior. E eles estavam discutindo sobre isso. E o Senhor falou para eles que o maior seria aquele que estava à mesa e servia. Este seria o maior. E quando o Senhor Jesus, ele se aproxima da mesa, em outros textos também está registrado que o Senhor desejou muito reunir esse tempo com os discípulos. Ele ansiou por isso. E sabemos que aqui nós estamos há 6 dias. Na verdade, há mais ou menos uma semana antes da festa da Páscoa, o Senhor, ele deseja isso. E nós aqui estamos, momentos antes de o Senhor ser preso e ser crucificado. Ele, então, se aproxima dos seus discípulos e tira a vestimenta de cima. No texto que nós lemos, a Bíblia diz que ele tira a vestimenta de cima e cinge-se com uma toalha. Eu gostaria que os irmãos fizessem um exercíciozinho simples, de você tentar entrar nessa cena aqui. Imagine que você é um dos discípulos aqui. Vamos imaginar que nós somos Pedro, porque Pedro se manifesta. Então,
Você lá naquela época sabia muito bem que existiam pessoas que fazem o serviço de lavar os pés. Então, você está lá na mesa com o Senhor, com os discípulos, com os demais discípulos, e você há poucos instantes atrás, você estava preocupado a respeito de qual entre os discípulos ali seria o maior. Então, você vê o Senhor tirando a sua vestimenta de cima, você vê o Senhor cingindo-se com uma toalha, pegando uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Mas não esqueça que você é Pedro. Suponhamos que você é o quinto, ou o quarto ou quinto daquela roda ali. Então, irmãos, muito provavelmente, na cabeça de Pedro, na nossa, nós começamos a pensar, poxa, o Senhor está fazendo este serviço, mas isso é coisa de escravo para fazer. Esse não é um trabalho para o Senhor e o Mestre fazer. Então, o Senhor lava o pé do primeiro, do segundo, e ele está a ponto de se aproximar de Pedro. Imagine como não ficaria o seu coração naquele momento. Primeiro que seria muito constrangedor você considerar alguém como Senhor, como seu mestre, se aproximando de você para lavar os seus pés, sujos daquele dia. Então você vê o Senhor se aproximando, seu coração começa a bater, e automaticamente você diz, poxa, eu não vou permitir isso. Isso é muito humilhante. Eu não vou permitir que o Senhor lave os meus pés. Então, quando o Senhor se aproxima de Pedro, é exatamente isso que ele faz. Senhor, tu lava os pés a mim? E aí o Senhor diz, sim, Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Se eu não fizer isso, você não tem partes comigo. Sem contar que ele falou, né, Senhor, nunca me lavarás os pés. Ele está dando uma ordem para aquele que ele considera Senhor. Então, tem aquele diálogo entre os dois, e Pedro então permite que não apenas os pés, mas todo o seu corpo. Então, os pés de Pedro ali também é lavado. Mas é claro que nós evidenciamos Pedro aqui, mas o que Pedro arrazoou e disse, consequentemente também se passou na mente de todos os outros demais discípulos, porque eles discutiam entre si qual deles seria o maior. Mas então o Senhor tem aquela atitude de lavar os seus pés, e o Senhor passa a enxugá-los com a toalha. Depois que o Senhor termina, inclusive tem mais um detalhe importante, que entre aqueles discípulos, irmãos, tinha Judas, que seria aquele que iria trair o Senhor. Não apenas Judas, tinha Pedro, que mais tarde ele iria não apenas negar, ele iria preguejar o Senhor. Entre aqueles discípulos, tinha alguns outros que iriam abandonar o Senhor. Na verdade, todos abandonaram o Senhor. Entre aquele discípulo tinha 3 que eram os mais chegados do Senhor. Quais são eles? Pedro, Tiago e João. O Senhor, antes de ir ao Getsemane, o Senhor chegou a esses discípulos que eram mais chegados a Ele e pediu que eles fossem com Ele para orar. E o Senhor, quando voltou, os achou dormindo. Eles não conseguiram ficar vigiando com o Senhor em um momento tão singular que foi para o Senhor. E o Senhor Jesus, irmãos, ele não apenas sabia que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Ele sabia todos esses detalhes dos seus discípulos. Ele conhecia a mente e o coração de cada um deles. Ele conhecia aqueles que iriam trair, aqueles que iriam negar, aqueles que iriam fugir, deixar ele só. E mesmo assim, o Senhor lavou os pés um por um. Outro detalhe importante é que nós não vamos entrar por esse caminho, mas se você for estudar com cuidado,
a história dos 12 discípulos. Tinha um que era publicano e tinha outro que era zelote. E se você for ver o que é que os publicanos pensavam dos zelotes, o que é que os zelotes pensavam dos publicanos, você vai se assustar. Mas é claro que ali eles caminharam 3 anos com o Senhor, eles agora já estão juntos, eles estão seguindo o Mestre como discípulos do Senhor. Mas imagine um publicano olhando para o Senhor Jesus lavando o pé de um zelote. E vice-versa. O zelote olhando para um publicano e vendo o Senhor Jesus lavando os pés. Talvez ele, no seu pensamento, ele tenha pensado antes: poxa, eu nunca vou lavar os pés de um publicano. O publicano também pensou: poxa, eu nunca vou fazer isso com um zelote. São meus irmãos, estamos aqui juntos, reunidos, mas isso não. Mas o próprio Senhor Jesus, ele ensinou aqueles discípulos naquele dia uma lição maravilhosa. E continuando o texto, irmãos, quando o Senhor termina, ele diz: vocês compreenderam o que eu fiz? E essa expressão é muito importante. O Senhor falou: vocês compreenderam o que eu fiz? Era necessário que aqueles discípulos compreendessem o que o Senhor tinha feito. O Senhor, como falamos, ele realizou muitos milagres, muitas curas, fez muitos sinais, mas você não vai encontrar o Senhor em algum momento chamando os discípulos e falando: olha, eu curei o cego, vocês compreenderam como eu fiz isso? Olha, eu fiz lá aquele cidadão pegar o lodo e colocar lá nos seus olhos. Vocês compreenderam, vocês entenderam por que eu fiz isso? Não. Mas aqui, quando o Senhor lava os pés, o Senhor faz questão que eles compreendessem qual que foi a atitude que o Senhor tinha tomado. Porque, irmãos, eles não tinham compreendido. E você vai perceber que tanto a vida deles antes e até algum tempo depois, eles não entenderam. E o Senhor diz: ora, vocês vão compreender isso depois. Mais tarde, vocês vão entender isso. Então, obrigado, Vini. Então, quando o Senhor lava os pés daqueles discípulos, e o Senhor faz questão que eles compreendessem, e o Senhor diz: ora, se eu, sendo o mestre e o Senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. E o Senhor diz, ele troca, né? Eu acho que os irmãos já devem ter observado. Porque aquele discípulo chamava o Senhor de mestre e de Senhor. E o Senhor, ele diz: olha, se eu, sendo Senhor e sendo mestre, vos lavei os pés, vocês também precisam fazer isso o mesmo uns aos outros. E eu queria chamar os irmãos justamente desse versículo 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu queria que você pegasse uma caneta aí e circulasse na sua Bíblia, ou marque do seu jeito, essa frase: uns aos outros. Porque é por ela, irmãos, o Senhor nos conduzir nesta manhã, é por essa frase que nós vamos seguir. A lição que o Senhor quer ensinar aos discípulos aqui, uns aos outros. Quando nós lemos o que o Senhor falou pelo apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo 5, tem também essa expressão: andai em amor. É uma outra expressão que eu queria que os irmãos também circulassem ela. Andai em amor. Fazei uns aos outros andar em amor. Irmãos, existem algumas afirmações a respeito de Deus na Bíblia. E, na verdade, alguns irmãos acreditam que a Bíblia faz 3 definições claras
de Deus. A primeira delas está em João capítulo 4, versículo 24. João 4, 24 diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Porque Deus é Espírito, nas Escrituras você vai ver, andai em Espírito. A outra declaração é 1 João capítulo 1, verso 5, que diz, Deus é luz. Porque Deus é luz, você vai encontrar na palavra expressões como Deus é luz, nós também então devemos andar na luz. E a terceira declaração é 1 João capítulo 4, verso 8. Deus é amor. Então, se Deus é amor, está escrito aqui, Efésios 5, 2. Andai em amor. Então, Deus é Espírito, Deus é luz e Deus é amor. Então, se Deus é amor, nós devemos andar em amor. E o que o Senhor quer ensinar aos discípulos, irmãos, nesses 3 capítulos, nos 4 capítulos de João, do 13 ao 17, passa por essa linha do andar em amor. E quando nós pensamos a respeito do amor de Deus, e graças ao Senhor pela maneira que Ele nos conduziu aqui nesta manhã, nós precisamos pedir que o Senhor, Ele abra os nossos olhos espirituais, para que possamos ver quem nós éramos e quem nós somos. Nós precisamos, principalmente nas reuniões do Partir do Pão, sempre trazer a nossa lembrança, a nossa memória, quem nós éramos. Tito nos ajuda. Tito diz que nós éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. Mas graças a Deus que o Senhor se manifestou. E Ele não apenas se manifestou, Ele veio ao nosso encontro, nos buscou e nos salvou. Você vai encontrar expressões na Bíblia como Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16 diz, Deus amou o mundo. Então, o Senhor nos amou, e este amor é um amor sacrificial. Este amor que Ele tem por nós é um amor ágape, é um amor que não espera receber em troca. E Tito tem uma, digamos assim, Tito ele dá não sei qual seria a palavra que eu posso colocar aqui, mas ele diz assim, nós éramos odiosos. Então, a consequência disso é odiar uns aos outros. Está dando para os irmãos entenderem? Ou seja, no meu e no seu coração, tínhamos ódio. Então, se no nosso coração tínhamos ódio, consequentemente, nós odiávamos uns aos outros. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que o Senhor derramou, Ele não pingou. Não foi uma medida para Marcelo, uma medida para mim, outra medida para um outro irmão, não. A Bíblia diz que o Senhor derramou o seu amor em nós. O seu amor foi derramado nos nossos corações. Então, da mesma forma que nós odiávamos uns aos outros, por causa do amor de Deus agora, devemos amar uns aos outros. Não apenas isso, devemos andar no amor. E pensar sobre isso, irmãos, precisamos que o Senhor realmente nos ajude. Porque se nós entendemos isso de outra forma, tipo, eu preciso ser amado, você não vai encontrar expressões na Bíblia que te leve por esse caminho. O que você vai encontrar é amai. Amai e amai. Você não vai encontrar na Bíblia, eu preciso ser amado. E às vezes o diabo ele nos leva a entrar por esse caminho e nós vamos como que descendo umas escadas. Porque quando nós pensamos, irmãos, que nós temos que ser amados,
nós começamos a nos tornar críticos. E quando nós nos tornamos críticos, às vezes nós não podemos dizer para os outros, mas nós costumamos dizer para nós mesmos: poxa, eu não tenho recebido amor de ninguém. Os irmãos não me amam. Poxa, por que esses irmãos são assim? Porque nós esperamos ser amados. Só que aí o tempo vai passando e nós vamos alimentando cada vez mais esse sentimento dentro de nós. E nós vamos descendo mais degraus nessa escada. E aí nós passamos a nos tornar cinismo. E o cinismo, ele diz assim, ó: tudo isso é só na teoria. Esse negócio do amor, esse negócio que nós cantamos, recebi um novo coração do Pai, que nada, isso é cinismo. Isso não existe na realidade. Você já está avançando mais. Você já passou da crítica. Só que às vezes você não para aí. O maior, que é o mais perigoso, é que você se torna, irmãos, nada mais, nada menos do que indiferente. Você chega em um estado tão avançado que você vai, quando alguém vem à frente e lê Atos 2:42 e começa a falar sobre a história da igreja em Atos, você diz que isso é passado. Isso não existe mais entre nós. Isso não faz mais diferença alguma para mim. Quando o irmão te abraça, você se tranca no seu interior e você diz: poxa, esse amor é só de lábios. Isso, irmão, porque a nossa visão está equivocada. Isso porque nós pensamos que temos que receber amor. Mas de acordo com a palavra de Deus, nós devemos amar. Porque quando nós amamos, nós somos libertos de tudo isso. Quando nós amamos, e por que nós podemos amar? Porque Ele nos amou primeiro. Por que nós podemos amar? Porque temos recebido dEle o seu amor. Porque Ele nos encheu com este amor. Então, se nós fomos enchidos com este amor, então tudo que nós temos que fazer é amar. E pensando por esse caminho, nós ouvimos isso principalmente quando vamos nos casar. E muitos irmãos falam: irmãos, não entre no casamento para você esperar que a sua esposa ou seu marido venha satisfazer você. Mas nós ouvimos isso. Mas a gente ouve, mas quando a gente entra no casamento, é isso que normalmente esperamos. Nós esperamos que a nossa esposa ela venha nos satisfazer. Então, nós começamos a enfrentar muitos conflitos, guerras, problemas terríveis. Mas quando nós observamos na palavra, para o marido, o Senhor diz: amai. Isso não importa se ela está sendo submissa ou não. Você precisa amar a sua esposa. E para a esposa, ela precisa ser submissa. Não importa a condição do marido. Ela precisa manter-se no lugar e na posição que Deus a colocou. Só que nós trocamos a ordem, nós esperamos do outro. E aí fica um esperando pelo outro e nós entramos em guerra. Irmãos, no contexto de família, da vida da igreja, também não é diferente. Não espere ser amado. Você precisa ministrar amor. E que o Senhor ele deseja ensinar os discípulos, quando ele diz andai em amor. Nós vamos ler alguns versículos aqui. E a minha oração é que o Senhor mesmo, ao lermos esses versículos, Ele possa ministrar o nosso coração. Porque nós falamos, irmãos, do amor, mas a atitude do Senhor Jesus com os discípulos, ela foi uma atitude prática. O Senhor não apenas falou sobre o amor. Em uma outra ocasião, o Senhor chegou para os discípulos e falou: olha, vocês precisam amar os vossos inimigos. Vocês nos lembram desse ensinamento? Mas quando ele está diante de Judas, quando Judas se retira e trai, e vai trair o Senhor Jesus,
e ele volta com aqueles soldados, o Senhor diz: amigo, é com um beijo que você me trai? Eu fiz isso, irmão, faça se você puder. Pegue essa palavra amigo e você vai descobrir que essa expressão que o Senhor usa, amigo, é a mesma que ele usou quando ele chama os seus outros discípulos. Eu já não vos chamo de servos, mas sim de amigos. Ou seja, o Senhor não fez como nós. Às vezes nós fazemos assim: poxa, assim que você disse que é meu amigo? Não é verdade? O Senhor não tinha nada disso em mente. O Senhor tinha Judas como de fato seu amigo, mesmo ele sendo o que foi, mesmo sabendo que ele trairia o Senhor Jesus. Ele falou: amigo, é com um beijo que você me trai. E nós não vamos entrar aqui pela linha de Pedro, mas também o Senhor ensina lições preciosas para Pedro. Porque este Pedro, ele também comete muitos deslizes. E um deles é que Pedro chegou para o Senhor Jesus e falou: olha, Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Talvez, irmãos, na mente de Pedro, o irmão Delcio conta isso, ele compartilha isso, na verdade. Ele diz que talvez Pedro tenha pensado: poxa, eu já cometi tantos deslizes com o Senhor Jesus, então agora eu não vou mais falhar com ele. Eu preciso provar para os discípulos, para os meus companheiros e para o Senhor Jesus, que eu de fato amo. E eu não vou negar o Senhor Jesus, custe o que custar, eu não vou negá-lo. E o Senhor diz: Pedro, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, então, ele com a sua força, amava o Senhor, mas em si mesmo, ele começa a seguir o Senhor Jesus, e quando ele consegue ter acesso lá no pátio onde o Senhor estava sendo ali julgado, ele nega ao Senhor por 3 vezes, diante de pessoas, digamos que insignificantes, naquela época ali. E Pedro sai chorando, e talvez Pedro tenha pensado: poxa, para mim já era, acabou, eu não consegui, tudo que eu prometi para o Senhor Jesus eu falhei. Muito provavelmente ele pensou: poxa, e aqueles outros irmãos meus, o que é que eles vão dizer de mim, quando eles souberem que eu neguei o Senhor Jesus? E Pedro volta para a sua vida, ele volta para pescar. Mas esse nosso Senhor, irmãos, ele tem um coração de amor que dá. O amor do Senhor Jesus é um amor que se doa. Então o que é que o Senhor faz? Quando o Senhor ressuscita, o Senhor aparece naquela praia, e Pedro está pescando com seus outros companheiros, e eles imaginam que era uma daquelas pessoas lá que observavam onde saía peixe. E você conhece a história, né? Adiantando mais o texto, João, ele consegue entender que era o Senhor que estava ali, e a Bíblia diz que Pedro estava nu, então o que é que ele faz? Ele se lança ao mar. Só que quando ele se lança ao mar, irmão, ele vai nadando, né, meio que desesperado, para a beira, e lá no texto diz que o Senhor já tinha preparado um braseiro, e tinha alguns peixinhos lá para que eles pudessem comer. Só que eles tinham passado a noite inteira e não tinham apanhado nenhum peixe. E quando eles se aproximam do Senhor, o Senhor diz: o que tendes para comer? Mas o Senhor já tinha preparado o alimento. Mas era como se o Senhor estivesse dizendo para Pedro: eu ainda conto com você. Eu sei que você não tem mais nada aí. E se você for ler o texto, Pedro aqui ele não está mais falando. Pedro ele está mudo, calado, totalmente quebradinho da Silva. Não totalmente, né? Porque ele ainda comete mais alguns deslizes em Atos. Mas ele já está meio que 80% avançado. Então Pedro, o Senhor chega e diz que queria alguns peixes e pede que eles lancem de novo a rede. Então quando eles fazem isso, eles pegam muito peixes. E quem puxa aquela rede, irmãos? É Pedro. Pedro puxa aquela rede, então eles se alimentam ali. Pedro aprende uma lição maravilhosa. Porque quando o Senhor está ali com eles, o Senhor fala: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas.
Senhor fala no amor ágape, e ele responde no amor filhos. Mas, na última vez, o Senhor falou: Pedro, tu me amas com amor filhos, com esse amor. Pedro já está acabado. Então, agora o Senhor diz: então vai e apacenta as minhas ovelhas. O Senhor, irmãos, ensinou para Pedro uma lição maravilhosa. Levou Pedro a depender dele. Então, voltando ao nosso texto de João, capítulo 13, diz que nós devemos amar uns aos outros e devemos lavar os pés uns dos outros e andar em amor. Como eu falei para os irmãos, vamos aqui, irmãos, ler alguns versículos que vai nos mostrar a ligação dessa palavra uns aos outros. E vamos ver quão maravilhoso é o caminho do amor. Porque quando nós falamos que devemos andar em amor, eu não sei o que é que passa pela sua mente, mas o caminho está nas Escrituras. O caminho de andar em amor está de maneira muito clara nas Escrituras. E se nós não estamos praticando o que as Escrituras nos ensinam, nós temos que curvar os nossos joelhos diante do Senhor e pedir que Ele tenha misericórdia de nós. Porque nós podemos caminhar, irmãos, anos e anos, falando sobre o amor, mas não vivendo em realidade este amor. Nós podemos caminhar, nós podemos avançar em muitos assuntos espirituais e, no entanto, fracassarmos no amor. Então, como eu falei para os irmãos, essa expressão uns aos outros, todas as vezes que você encontrar ela vai estar ligada ao amor. Mas ela vai estar ligada ao amor de outra forma. Ela vai dizer o que nós devemos fazer uns aos outros por causa deste amor. Vamos ler? O primeiro texto que eu gostaria de ler com os irmãos está em Romanos capítulo 12, verso 10. 9, vamos ler a partir do 9. Romanos 12, verso 9. O amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. Este é o caminho daqueles que andam em amor. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente, olha a palavra, uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Capítulo 14, verso 13. Capítulo 14, verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, o que foi que nós vimos até aqui? Que devemos amar cordialmente uns aos outros. Antes disso, o amor ele precisa ser sem hipocrisia. Amar cordialmente. E agora no capítulo 14, ele diz que nós não devemos julgar mais uns aos outros. Então o caminho daqueles que andam no amor precisa ser um amor sem hipocrisia. Nós precisamos amar uns aos outros sem hipocrisia. O caminho daqueles que andam no amor é amar uns aos outros cordialmente. O caminho, irmãos, daqueles que andam no amor é nós não estarmos julgando uns aos outros. Continuando ainda no capítulo 14, verso
Só um momento. 14, verso 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. O caminho do amor é o caminho daqueles que seguem as coisas da paz. E quando eu li esse versículo, eu falei, Senhor, o que seriam as coisas da paz? Acho que eu já falei para os irmãos algumas vezes. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, por favor, faça perguntas quando você vê algumas coisas assim meio que inusitadas. Coisas da paz. O que é coisas da paz? Você já se perguntou isso? Se te pedir para falar sobre uma definição de paz, Ele é a nossa paz, você pode trazer várias definições. Mas o que seria coisas da paz? E que o Senhor nos ajude, irmãos, para que estas coisas da paz, elas de fato estejam dentro de nós. Vamos ver o que seria coisas da paz. Tiago, capítulo 3, porque aqueles que andam no caminho do amor, eles precisam seguir as coisas da paz. Amém? Tiago, capítulo 3, verso 13 ao 18. Diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Irmãos, coisas da paz é você não fazer nenhuma dessas que Tiago nos registra aqui. Ainda falando um pouco sobre isso, vamos ler 1 Timóteo capítulo 1, verso 4. Paulo vai dar alguns conselhos fortes para Timóteo. Primeira Timóteo capítulo 1. Verso 4 diz assim: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Tiago ainda, capítulo 4, verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matai e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjares em vossos prazeres. Irmãos, todas as vezes que nós preferimos criar contendas com os nossos irmãos, por causa de uma verdade que você defende, por causa de um pensamento que você tem que difere do pensamento de seu outro irmão, você não está semeando a paz. Coisas da paz que Paulo diz lá em Romanos é você preferir, às vezes, se calar
diante de determinadas situações. E só lembrando aqui, rapidamente, inclusive para minha vergonha, o que é para nossa vergonha a gente conta com mais à vontade, né? Eu lembro, irmãos, que uma vez, alguns irmãos já falei isso, eu ouvi Gino falar sobre a respeito daquele contexto lá que Samuel, ele já sabe, tá vendo? Do contexto lá de Samuel, e ele disse lá que o espírito de Saul que vinha, né? E de Samuel, e Gino estava mostrando lá que era aquilo mesmo, aquela coisa toda. E aí eu cheguei para Gino e falei, pô, irmão Gino, não pode ser assim não, porque isso aqui vai dar margem para o espiritismo. Gino, mas irmão. Eu falei, mas tem como, irmão Gino? Como é que o espírito vai voltar? Como é que pode isso? A Bíblia não dá caminho para isso, irmão. Mas está escrito, irmão. E aí eu insisti com ele. Insisti mesmo. Quem me conhece sabe como eu insisto. E o que aconteceu? Ele chegou e fez assim, irmão, então tá bom. Para você é isso. E para mim é isso. Eu não tive mais o que fazer. Eu falei, tempo depois, irmão, que eu parei para pensar, eu falei, rapaz, que bobagem eu fiz. E nós somos assim. E ele tinha me mostrado, irmão, ele abriu um outro texto lá, outros versículos, me mostrou a palavra no original, falou de homens do passado que tinham já estudado sobre aquilo, mas com muita serenidade, muita calma. E eu, sem nem nunca ter pesquisado o texto, falando que não e que não e que não. Mas, simplesmente, o irmão, ele deu o assunto como finalizado. Ou seja, ele promoveu a paz entre nós dois. Talvez se fôssemos nós, né, uns com os outros, nós discutimos, nós gastamos tempo, nós queremos provar aquilo que nós achamos. E o Senhor está nos dizendo, irmão, que nós devemos seguir as coisas da paz. Tudo aquilo que vai tirar a paz, nos tirar da comunhão uns com os outros. O caminho daqueles que andam em amor é seguir as coisas da paz. Vamos ler ainda mais um outro texto, de uns aos outros. E ainda um detalhe nesse capítulo que nós lemos, diz que aqueles que seguem as coisas da paz, eles vão promover edificação. Então aqueles que fazem o contrário disso, irmão, de acordo com Tiago, eles vão trazer guerra. E onde há guerra, não pode haver edificação. Que o Senhor nos ajude. Romanos capítulo 15, mais um outro versículo, do caminho daqueles que andam em amor. Capítulo 15, verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O caminho daqueles que andam no amor acolhe os irmãos. Quantas vezes, irmãos, nós dizemos que andamos no caminho do amor, cantamos o caminho do amor, mas às vezes nós não somos capazes de acolher os nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude. 1 Coríntios, ainda mais um outro versículo. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 24 e 25. Coríntios 12, versos 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo,
Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Coopere os membros de igual cuidado em favor uns dos outros. O caminho daqueles que andam no amor é um caminho de cooperação, é um caminho de serviço, é um caminho daqueles que você vai olhar para o seu irmão e você vai preferir ele em lugar de honra. E foi isso que o Senhor Jesus, irmãos, Ele queria ensinar, Ele queria mostrar aos seus discípulos. Ele falou, olha, você que quer ser o maior, você precisa servir. Quantos irmãos em nosso meio, que às vezes você considera menos importante, mas esses irmãos, a sua vida é uma vida de serviço ao Senhor. Talvez aqui, para mim e para você, ele seja pouco visto, de menos importância. Mas no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, estes são os maiores. No reino de nosso Senhor Jesus Cristo, estes são aqueles que são vistos. Então que o Senhor nos ensine, irmãos, o caminho do serviço. Porque o caminho do amor é o caminho do serviço. Esse assunto de lavar os pés uns dos outros, ele não é nada mais, nada menos do que andarmos em amor. E esse andar em amor, como já falamos, ele passa por todos esses caminhos aqui que se referem uns aos outros. Então, vamos ler ainda mais alguns versículos. Gálatas capítulo 5. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Está vendo de novo a expressão? Sede antes servos uns dos outros. E aqui ele estende um pouco mais, pelo amor. Então o caminho daqueles que andam no amor é uma vida de serviço uns aos outros. Continuando o texto. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Irmãos, aqui nós temos uma séria advertência. Se vós vos mordeis uns aos outros, não é terrível isso? E às vezes nós dizemos andar no caminho do amor, e às vezes estamos nos devorando, mordendo uns aos outros. E o que o Senhor está dizendo é: se vós vos mordeis uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, para que possamos servir ao Senhor, ao invés de ficarmos nos mordendo uns aos outros. Ainda em Gálatas capítulo 5, desculpa, não é Gálatas capítulo 5. Só um momento. Filipenses, é um texto também conhecido nosso. Filipenses capítulo 2, Paulo dando testemunho de um irmão chamado Epafrodito. Filipenses capítulo 2, verso 25. Diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador
e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Já pensou você ouvir um testemunho desse, do apóstolo Paulo? Paulo dá testemunho de Epafrodito. Talvez se Paulo não mencionasse Epafrodito, nós não o conheceríamos, porque nós não vemos nas Escrituras mensagem de Epafrodito. Mas Paulo diz que Epafrodito, ele era um irmão que era cooperador, companheiro de lutas e auxiliava a ele nas suas necessidades. Então, meus irmãos, que o Senhor ele nos ajude e abra os nossos olhos espirituais, para que aqueles que andam no caminho do amor possam não apenas ter isso na esfera da mente, mas que possamos, em realidade, prosseguir no caminho do amor. O texto que nós lemos no início de Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 5, Paulo diz: andai em amor. Essa igreja, irmãos, em Efésios, inclusive nós estudamos ela lá no grupo caseiro. Efésios é uma das cartas, se não, né, a carta mais espiritual que Paulo talvez tenha escrito, porque Paulo aqui ele fala de coisas grandiosas, coisas preciosas, e Paulo escrevendo a esses irmãos, eles tinham avançado um nível muito alto e muito elevado. Mas aproximadamente 30 anos depois, nós vamos ter também uma outra carta à igreja em Éfeso. Mas essa carta da igreja em Éfeso, o Senhor tem uma nota para ela. O Senhor diz: olha, vocês provam os espíritos, vocês reconhecem aqueles que se dizem espirituais e não são. Estou parafraseando. Vocês conhecem tudo sobre muita coisa que são espirituais, que são nobres e que são altas. Mas eu tenho algo contra você. Eu tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu melhor amor, o teu primeiro amor. Então se você for ler na história, e o que é que o Senhor diz ainda como repreensão para a igreja em Éfeso: arrepende-te, senão eu removerei de ti o teu candeeiro. E sabemos que hoje a cidade de Éfeso, né, lá na Ásia, acho que na Turquia, né, na Turquia, não existe mais. É apenas um monte de ruínas. É um lugar de visitação. Então, aqueles irmãos que foram um dia tão crescidos, tão avançados, tão espirituais, mas o Senhor chegou e falou: olha, eu tenho porém contra ti, que vocês abandonaram o melhor amor. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus ensina aos discípulos que eles deveriam amar, quando o Senhor fala: olha, eu te dou um novo mandamento, que vocês precisam amar uns aos outros como eu vos amei. Este amor que o Senhor amou os seus discípulos, irmãos, é um amor sacrificial. Este amor que Ele amou os seus discípulos é um amor ágape. Não é um amor que vai nos levar a dizer: poxa, ninguém me ama. Antes você precisa dizer: o Senhor me amou, então eu preciso amar os meus irmãos. Eu preciso dar minha vida em serviço aos meus irmãos. Eu preciso me doar aos meus irmãos. Então, a advertência da igreja em Éfeso é uma advertência muito séria. E quando nós, irmãos, passamos um período fazendo o documentário, né, que apresentamos aos irmãos na última festa do amor, nós fizemos um documentário a respeito dos 30 anos, sobre a história da igreja aqui na cidade de Salvador. E algumas coisas nos surpreenderam. E eu preciso ser fiel ao que o Senhor está colocando no meu coração. Nós, quando fizemos um levantamento histórico, e ouvimos muitos irmãos,
Os irmãos são testemunha. Nós ouvimos, irmãos, muitos irmãos testemunhar, assim, com muita convicção no Espírito, de que o Senhor nos marcou pelo caminho do amor. Muitos irmãos compartilharam que as coisas que aconteciam logo no início, naquele período da história nossa, foi na verdade uma obra de Deus. Não poderia ter nascido nunca de um coração do homem. Nunca. As coisas que aconteceram poderiam ter sido meramente humanas. Porque eram pessoas que não se conheciam, era um grupo muito jovem, que não tinham conhecimento de quase nada, biblicamente falando, mas eram irmãos e irmãs que se amavam e queriam viver o caminho do amor em prática e em realidade. A ponto que éramos testemunha daqueles que, ao se aproximar, eles diziam: poxa, que grupo de irmãos são esses? Por que eles são assim? Por que eles se amam tanto? Por que eles são tão unidos? Foi esse o testemunho que nós ouvimos ao longo, quando fizemos o levantamento histórico nosso aqui. Aí você pode dizer: irmão, por que você está falando isso? Irmãos, quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, nós precisamos que o Senhor nos restaure neste aspecto. Porque o caminho do amor, nós não podemos entender que é um momento que se passa nas nossas vidas. Porque a Bíblia diz: Deus é amor. Então, se Deus é amor, nós devemos andar no caminho do amor. E o caminho do amor é muito prático, irmãos. O caminho do amor, ele não é algo que está no passado. O caminho do amor, para mim e para você, é hoje. Então, precisamos ir ao Senhor e pedir que Ele nos restaure no caminho do amor. Nós precisamos ir diante do Senhor e dizer: Senhor, é claro que nós não temos que voltar ao passado, mas nós precisamos avançar. Mas avançar no caminho do amor. Nós precisamos, irmãos, talvez, ir de fato diante do Senhor e pedir que Ele, pelo Espírito Santo, nos instrua de novo, abra os nossos olhos e nos mostre um pouco mais do que é isso que nós cantamos, do que é isso que nós cremos, do que é isso que nós falamos. Nós precisamos ir diante do Senhor e verificar a nossa vida e dizer: Senhor, se este é o caminho da sua palavra, eu preciso me submeter a ela. A igreja em Éfeso, o Senhor deixou essa advertência: eu tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu melhor amor. Quando nós lemos o capítulo que fala do caráter do amor de Deus, acho que todos sabem que capítulo é esse. 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 13. O versículo 13. Vamos ler de trás para frente. O capítulo 13, verso 13 diz assim: ora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. E por que está escrito assim? Paulo aqui está falando de três coisas: a fé, a esperança e o amor. Ele diz: olha, você junta os três, coloca a fé, coloca a esperança e coloca o amor. Dos três, o maior de todos é o amor. E a fé, irmãos, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E um dia nós estaremos com o nosso Senhor Jesus. Amém? E quando estivermos com o nosso Senhor Jesus, a fé, ela não precisará mais estar nos nossos corações. Porque a fé, ela terá a sua consumação em Cristo. Amém? E a esperança, da mesma forma. Cristo é a nossa esperança. Nós estamos aqui porque esperamos nele.
A Bíblia diz que se a nossa vida se limita apenas a isto aqui, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas, sim, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Por que está escrito isso? Porque a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança passa dessa era, passa dessa vida. Então um dia, nós também, quando estivermos diante do Senhor, a esperança, ela perderá a sua significância, digamos assim. Então, naquele dia, a fé se consumará em Cristo. E a esperança também se consumará em Cristo. Mas o amor, aleluia, Deus é amor. É como se a fé e a esperança se unissem no amor. É por isso que o escritor diz, olha, desses três, o maior deles é o amor. Então, meus queridos e amados irmãos, isso é para cada um de nós. Vamos exercitar o amor hoje, porque um dia estaremos vivendo no amor. Mas o chamado do Senhor para nós é vivermos o caminho do amor hoje, é andarmos no amor hoje, uns para com os outros. E capítulo 13, verso 1, Paulo diz assim, de Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. O que é isso? Só barulho. Se você não tiver amor, você só vai produzir sons que não vai ter significado algum. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, isso não te lembra a igreja em Éfeso? Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Sabe por que o amor jamais acaba? Porque este é o amor de Deus. E este amor ele foi derramado nos nossos corações. Então, irmãos, o tempo não dá para a gente continuar a entrar no capítulo 14, que o Senhor, ele vai ainda falando do amor, mas ele vai falar um outro caminho do amor, que é pelo Espírito. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Porque muitas vezes nós entramos em determinadas situações e permitimos que no nosso coração crie raiz de amargura. Às vezes nós caminhamos e nós nos tornamos indiferentes uns com os outros, e nós nos tornamos como uma vasilha que não se quebra. E nós temos recebido o amor do Senhor, mas esse amor ele não passa, ele não é transmitido a outros. Nós precisamos que o Senhor quebre o vaso que é de barro, para que a excelência do poder, para que esse amor que Cristo deu por nós, ele possa então ser compartilhado uns para com os outros. Mas como disse, não o amor, irmãos, fingido, não o amor hipócrita, mas que possamos andar no caminho do amor de fato e de verdade. Que possamos andar no caminho do amor, servindo uns aos outros, preferindo em honra aos nossos irmãos. Às vezes é duro às vezes nós falamos a respeito do nosso amor um para com os outros,
Principalmente quando lemos Coríntios capítulo 13, nós falamos assim, poxa, esse padrão aqui ele é muito alto, ele é muito elevado. Como é que eu vou conseguir amar o irmão dessa forma? Lembre de Pedro. Ele amava o Senhor Jesus em si mesmo. Ele amava com suas próprias forças. Ele tinha zelo pelo Senhor. E ainda tem uma outra situação que ele queria cortar a cabeça de Malco, do soldado, e aí consegue arrancar a orelha. Ali no seu interior, Pedro ele estava dizendo, poxa, eu quero mostrar que eu amo o Senhor Jesus. E às vezes, irmãos, na nossa intenção, no nosso amor próprio, nós ferimos os outros, como Pedro o fez. E aí o Senhor vai e de novo ministra ao coração de Pedro, curando aquele homem. Às vezes, nós queremos ter um zelo pelo Senhor tamanho, que às vezes nós pensamos assim, poxa, eu tenho que ser pelo Senhor, e nós temos um zelo em excesso, a ponto de ferir os nossos irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Com isso, irmãos, é claro que nós não vamos ser também levianos, porque a Bíblia diz que nós devemos falar a verdade, mas a verdade em amor. Nós precisamos olhar para o outro e dizer, Senhor, poderia ter sido eu. Me ensina a amar esse irmão. Me ensina, Senhor, a ministrar o perdão a esse irmão. Irmãos, e todas as vezes que você é ministrado pelo amor do Senhor, você experimenta o que aqueles discípulos experimentaram. Eles tiveram seus pés lavados. Pense depois como foi a caminhada deles, ali no princípio em Atos. Muito provavelmente eles tinham aquilo bem claro na sua mente, que eles precisavam andar no caminho do amor. Eles precisavam lavar os pés uns dos outros. Então, à medida que eles foram caminhando, aquilo que o Senhor tinha ministrado ao seu espírito, quando eles começaram a pôr em prática, Atos capítulo 2, a partir do verso 42, diz lá, e não havia necessitado entre eles. As necessidades eram supridas um dos outros. É porque o Senhor mesmo, irmão, estava ministrando o caminho do amor entre aqueles irmãos. Então que o Senhor nos conduza, irmãos, abra os nossos olhos e possamos ir diante dEle com um sincero coração e pedir que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude no caminho do amor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós bendizemos a Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a andar em amor. O Senhor mesmo derramou o Seu amor nos nossos corações. Nos ajuda para que possamos servir uns aos outros. E assim como o Senhor tomou a água e a toalha e nos deu essa lição preciosa, nos ensina também a amar e servir uns aos outros. Em nome do Senhor Jesus. Amém.